O título da nossa meditação de hoje é Arriscando a Vida por Jesus. O texto base é Lucas 22, 54 a 62. E o texto diz assim, na Nova Almeida Atualizada, versão bíblica chamada Nova Almeida Atualizada. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, no meio do pátio da casa do sumo sacerdote. Pedro tomou lugar entre eles, ou seja, Pedro estava lá dentro do terreno da casa do sumo sacerdote, próximo de Jesus, que estava ali também, à vista de Pedro. Uma empregada, diz o texto aqui na Nova Almeida Atualizada, eu creio que uma tradução melhor seria aqui uma serva, porque senão nós já pensamos na relação de trabalho e emprego de nossos dias. Mas o texto diz, uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo, com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu, ou seja, o sotaque dele o denunciava. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Perceba isso. O Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Eles estavam próximos, trocaram o olhar. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente, diz o texto bíblico. Meus amigos, eu tenho a impressão que a condenação quase que unânime nos meios cristãos em relação à atitude de Pedro, negando 3 vezes que conhecia Jesus, é algo bastante injusto. Afinal, todos os discípulos tinham afirmado que não o negariam. Mateus 26, 31 a 35 mostra isso. Pedro disse que não o negaria e o texto vai dizer que todos os demais disseram o mesmo. Mas na hora da prisão, o único que estava próximo a ponto de trocar um olhar com Jesus, no momento em que o galo cantou, confirmando a previsão do mestre, foi exatamente Pedro. Fica uma pergunta aqui. Onde estavam os demais? Talvez escondidos por medo da liderança ou das lideranças, dos líderes religiosos que haviam prendido Jesus. Onde é que estavam eles? Na verdade, Pedro declarou que iria até a morte com Jesus, como nós vemos em Lucas 22, 33. E só não foi porque o próprio Jesus o impediu de fazer isso. Pedro, ao reagir, utilizando sua espada, cortando a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote, durante a prisão de Jesus, Pedro estava indo para o confronto fatal. É só lermos aqui João 18, 10 a 11. Jesus não permitiu. Jesus mandou que guardasse a espada e certamente todos os discípulos morreriam ali naquela hora com Jesus. A morte era certa naquelas circunstâncias. Na sequência, todos os discípulos fugiram, mas ele, Pedro, e apenas mais um discípulo acompanhou Jesus preso até a casa do sumo sacerdote, João 18, 15 a 16. E nos momentos em que ele negou conhecer Jesus, o que Jesus havia previsto que ocorreria, Lucas 22, 34, ele estava cercado de inimigos, dentro do pátio de uma casa, da casa do sumo sacerdote, ao redor da fogueira, se aquecendo com outros, o que nos leva a pensar que não seria muito sensato declarar algo como, sim, eu sou um deles, sou discípulo de Jesus, me prendam, quero morrer com ele. Não haveria lógica nenhuma. Afinal, o que estaria Pedro fazendo naquele lugar tão perigoso? É para pensarmos aí. Infelizmente, o texto não declara. Mas parece lógico pensar que ele estava lá na esperança de ajudar a Jesus de alguma forma.
Quando Pedro, arriscando sua vida por Jesus, diante dos adversários, nega 3 vezes que o conhecia, trocando um olhar com Jesus, olha, estavam muito próximos ali, ele se lembra do que Jesus havia previsto. Ainda hoje você me negará 3 vezes. O cumprimento desta previsão confirmava mais uma vez para Pedro: Jesus é o Messias, o Salvador. E Pedro, ainda não entendendo a razão dele se deixar prender e maltratar daquela forma, né? Impotente diante da situação, se retira e chora amargamente. É bom lembrar que negar conhecer em situação como aquela que Pedro enfrentou é algo muito diferente do que trair Jesus, como Judas o fez. Pedro estava lá arriscando a sua vida, e a história nos mostra que mais tarde ele realmente morreu testemunhando sua fé em Jesus. A história mostra que Pedro morreu, inclusive, também crucificado, mas diz a tradição que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer da mesma forma que o seu mestre havia morrido. Até que ponto nós estamos dispostos a seguir Jesus?